Marina, você está me dizendo então que o Bolsonaro não vive sem o Lula e o Lula hoje não vive sem o Bolsonaro? Você é evangélica, não é verdade? Sim. Você acha que esse governo mistura religião com política? Essa mistura ela é muito perigosa no meu entendimento. A senhora vai ser candidata à presidência da República em 2022? Isso não está posto para mim, nesse momento, como uma questão. A prisão do Lula foi justa? Você é a favor ou contra a permanência do Lula na cadeia? Por que a senhora resolveu deixar o PT? Você se decepcionou com o Lula ou não? Antes de começar a minha entrevista com a Marina Silva, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e traga os seus amigos. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto com o seu apoio, hein? Marina, em 2010 você se candidatou pela primeira vez à presidência da República, ficou em terceiro lugar e recebeu 19 milhões de votos. Em 2014, você se candidatou pela segunda vez à presidência da República, ficou em terceiro lugar e recebeu 22 milhões de votos. Em 2018, você se candidatou pela terceira vez à presidência e ficou em oitavo lugar e recebeu 1 milhão de votos. O que aconteceu? Por que esse número de votos minguou, despencou? Será que as pessoas cansaram de você e do seu discurso? O que aconteceu? Que recado veio das urnas? Que lição ficou? Acho que tem algumas lições e tem uma primeira questão que ela é fundamental. A gente vive numa democracia. E eu sempre digo que o voto, ele não nos pertence. Eu não trato o voto como capital político, nem como herança. O voto é do eleitor, ele dá naquele momento e depois ele recolhe o seu voto para fazer o que quiser com ele numa próxima eleição. É assim que os democratas pensam. E é dessa forma que eu venho falando desde 2010. Uma questão importante, eu acho que o campo político que eu represento não foi capaz de se articular a ponto de se apresentar para a sociedade brasileira como uma alternativa à velha polarização PT-PSDB. E quem se apresentou a essa velha polarização, que já vinha num caminho quase que de uma cisão, foi o discurso que mais promoveu o ódio, o discurso que mais conseguiu caminhar na direção de disputar, não porque tinha um projeto de país, mas porque tinha quase que um discurso de vingança, um discurso de ódio. As pessoas votavam porque estavam com medo, votavam porque estavam com raiva. E eu queria que as pessoas votassem em mim, primeiro porque elas tinham confiança e segundo porque elas tinham esperança. E, infelizmente, naquelas eleições eu acho que o nível confiança estava muito difícil, porque as pessoas tinham sido muito desiludidas com o que fez o PT e o PSDB, que tiveram a oportunidade de governar esse país depois da reconquista da democracia, dois partidos da social-democracia, e que muito decepcionaram a sociedade brasileira. Eu costumo dizer que o Bolsonaro é uma espécie de ovo de basilisco que foi chocado pelo PT e o PSDB, porque eles sempre acharam, inclusive agora, de que era mais fácil derrotar o Bolsonaro, e subestimaram o nível de decepção, de frustração. Mas eu tiro como lição, nós não fomos capazes, o campo que eu represento, de nos apresentar como uma alternativa à velha polarização, e veio uma polarização mais tóxica, mais difícil, que é o grupo que hoje é o Bolsonaro. E até porque a corrupção foi algo real, praticado por todos esses partidos. E quando as pessoas não fazem autocríticas, quando não reconhecem que de fato tivemos um grave problema, fica mais difícil ainda das pessoas compreenderem e se movimentarem no momento da sua escolha. Você está me dizendo então que o Bolsonaro não vive sem o Lula e o Lula hoje não vive sem o Bolsonaro? Eu digo que eles se retroalimentam. E é muito importante que você tenha capacidade de existir por aquilo que você acredita, por aquilo que você é. Eu não posso ter a minha identidade política, o meu discurso político, a minha prática política, a partir daquilo que é o meu oponente.
Não, ele existe porque ele tem um lugar no mundo, seja com 22%, seja com 1%. Né? Eu sempre digo que é preferível perder ganhando do que ganhar perdendo. Né? E essa retroalimentação do adversário que é feita o tempo todo, isso é uma anulação das tuas ideias, do teu projeto. Se você não existe ser o teu inimigo, não é? Como é que você pode anunciar que você tem uma política mais amigável para todos? Uma curiosidade, você é evangélica, não é verdade? Sim. Por que da Assembleia de Deus. Graças a Deus. E que pastor que comanda a sua igreja, a igreja que você frequenta? Eu congrego na L2 Sul, lá em Brasília. Meu pastor é o pastor Adma Daniel. E eu pertenço a uma das grandes convenções da Assembleia de Deus, mas eu não fico muito ligada nessa questão da convenção A, da convenção B. Eu me converti à fé cristã evangélica, as minhas irmãs, já bem antes que eu eram da Assembleia de Deus, e quando eu me converti foi o local que eu me senti melhor identificada. Mas o mais importante para mim não é a denominação. Para mim, o mais importante é ter Deus no coração. E ter Deus no coração é ter amor, né? Amor ao próximo, respeito ao outro, saber que Jesus Cristo não veio apenas para alguns, ele veio para todos. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, ele não está dizendo o seguinte, eu vou bater na porta e se você for santo, eu vou entrar. Se você for muito bom, eu vou entrar. Se você for hétero, eu vou entrar. Ele diz, não importa quem esteja do outro lado da porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Então, seguindo nessa linha, Marina, você acha que esse governo mistura religião com política? Essa mistura ela é muito perigosa no meu entendimento. A instrumentalização da fé pela política e a instrumentalização da política pela fé. Mas esse governo mistura? Com certeza tem essa mistureba, sim. Quando a gente vê um discurso muito mais pautado em querer fazer uma espécie de manipulação com a questão dos valores para angariar e fidelizar a base social, isso é uma instrumentalização da política. E que eu diria, é muito ruim para a política e é muito ruim para a fé, né? Porque o cristianismo não tem nada a ver com a política de valorizar apenas os fortes. Imagine se Jesus olhasse para os índios, vendo eles sendo assassinados, como estão sendo assassinados, agora só esse mês já foram 4 lá no Maranhão, do povo Guajajara, vendo os índios que estão vivendo uma verdadeira situação de extermínio lá no Mato Grosso, que são os Guarani Kaiowá, e tantos outros, e Jesus diria para eles, olha, comigo vocês não têm nenhuma chance. Eu não vou dar mais 1 centímetro de terra para vocês. Eu não consigo identificar isso, não é? No amor ao próximo, no amor aos que mais necessitam, como era a prática de Jesus. Então você está me dizendo que nós temos alguns falsos evangélicos no governo, é isso? Eu não teria como dizer se são falsos ou se são autênticos. A única coisa que eu posso falar é da autenticidade do Evangelho. E o Evangelho não faz nenhuma apologia ao ódio, não faz nenhuma apologia aos poderosos, para que tenham mais poder, para que tenham mais dinheiro, para que tenham mais força. O Evangelho é o Evangelho da porta estreita, porque ele ensina que largo é o caminho que leva à perdição. Esse é o Evangelho. Como Jesus disse que ele a ninguém julgava, e olha que ele era Deus, e disse que ele não julgava ninguém, quem sou eu para julgar quem são os autênticos e quem são os falsos? Isso quem vai fazer é o próprio Deus, e quem faz é o próprio Deus. Mas a única coisa que eu posso falar é da autenticidade do Evangelho. E o Evangelho, ele fala do amor. Deus não se revelou a nós pelo seu poder, ele não se revelou a nós pela sua justiça, ele não se revelou a nós pela sua onipotência, onisciência, onipresença, ele se revelou a nós pelo amor, não é? Pela justiça de Deus eu já estou condenada, pelo poder de Deus eu já virei pó, pelo amor de Deus eu sou uma pessoa plena para viver e amar o meu próximo.
Você está gostando da minha conversa com a Marina Silva? Então mande agora seu comentário aqui no YouTube ou sua mensagem pelo Twitter ou Instagram com a hashtag Marina Silva com Bonfá. Por que a senhora resolveu deixar o PT do Lula em 2009? Houve alguma decepção com esse presidente, com o Partido dos Trabalhadores? Muitas coisas já estavam saindo do eixo e por exemplo, a minha saída do Partido dos Trabalhadores foi antecedida da minha saída do governo, porque o governo estava indo por um caminho de negar as políticas ambientais que estávamos implementando e que estava dando certo. Quando aconteceu recentemente essa atitude do presidente Bolsonaro de negar os dados do INPE, isso quase aconteceu também no governo do PT. Só que eu reagi muito fortemente e desafiei o governo do Mato Grosso a ir em locos comigo e a equipe do INPE e a equipe deles e provar que os dados estavam errados e os nossos dados estavam certos. Mesmo assim, eles continuaram pressionando o presidente Lula, junto com o Mangabeira Unger, para revogar as medidas do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento. E percebendo que o presidente podia incorrer no erro de fazer esse ato, eu criei um fato político pedindo para sair e se criou uma comoção nacional e internacional e nomeou o ministro Carlos Mink para ser o ministro do Meio Ambiente e manteve as políticas. E o plano continuou dando certo até 2012, quando entrou a Dilma e no segundo mandato ela começou a afrouxar as políticas do Plano de Combate ao Desmatamento. E é claro que já vinha muitas coisas acontecendo e isso foi me distanciando do Partido dos Trabalhadores, tanto do ponto de vista da questão ambiental, quanto das várias denúncias que já estavam acontecendo naquele momento. Além disso, a senhora ficou decepcionada olhando para trás com Lula? Eu tenho um entristecimento muito grande, eu fico triste com tudo que aconteceu, porque eu costumo dizer que nós temos um legado e que eu posso identificar nos partidos que deram uma contribuição para a reconquista da nossa democracia. O PMDB, quando os partidos de esquerda estavam na clandestinidade, ele foi o grande guarda-chuva que ajudou a alavancar a reconstrução democrática no Brasil. E isso não posso negar, não podemos reescrever a história. Mas se perdeu na lógica do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, e nós sabemos hoje como estão. O PSDB deu uma contribuição também, se a gente pensa no que aportou em termos da política econômica, o Brasil, exatamente, o Plano Real, o Brasil viveu numa situação de penúria e foi uma contribuição. O Partido dos Trabalhadores dá uma contribuição com as políticas sociais, mas, infelizmente, todos se perderam na lógica de poder pelo poder. E essa lógica do poder pelo poder não prepara sucessor, não pensa a saída do líder carismático como sendo uma preparação para que outros possam receber o bastão. É como se fosse um intervalo para que possa voltar de novo. E aí vale tudo. Se é detonar, não é, as contas públicas, detona como a Dilma detonou. Se é se envolver com gravíssimos casos de corrupção para ter dinheiro de Caixa 2 e poder contratar marqueteiros mentirosos por valores bilionários, como foi o caso do João Santana, que recebeu mais de 70 milhões para fazer a campanha da Dilma, é isso que vão fazer. Então, eu sinto tristeza, porque poderia ser diferente, né? O Brasil não precisava estar na situação em que estamos, de retrocesso em termos democráticos, de direitos humanos, nas políticas ambientais, nas políticas sociais, uma visão de política econômica totalmente voltada para um liberalismo exacerbado que desconhece, não é, a necessidade dos investimentos que criam igualdade de oportunidade, o abandono de políticas de inclusão com a população negra, com mulheres, com segmentos totalmente fragilizados. Mas você não respondeu a minha pergunta. Você se decepcionou com o Lula ou não? Com certeza eu tenho uma decepção, sim. Uma decepção com tudo o que aconteceu, porque quando eu olho para a história, eu vejo o exemplo de uma figura como o Mandela. O Mandela, ele poderia ter morrido presidente da África do Sul, mas ele cumpriu o seu mandato, ele se ausenta da
cena institucional da disputa, mantenha o suporte e a sustentação para que a África do Sul encontrasse seus caminhos e modos de caminhar. Isso foi uma posição que eu almejava que tivesse acontecido também no projeto, que infelizmente se desviou, não é, do seu curso originário. A prisão do Lula foi justa? Os casos de corrupção, eles são comprovados no governo do PT. E toda a documentação que existe, ela passou por uma, digamos, uma prova de fogo, não é? Com advogados altamente competentes, bancas altamente profissionais e com capacidade de fazer a defesa. E o que eu digo é que justiça não é vingança, justiça é reparação. Eu não vejo a punição de nenhuma dessas pessoas, seja do PT, do PSDB, do PMDB, como um meio de vingança política. Eu vejo isso como reparação. Eu gosto muito da frase que é atribuída ao Shakespeare, que ele diz que o contrário de injustiça não é justiça, o contrário de injustiça é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Então, eu vejo justiça como reparação, e a reparação para que você possa retornar, né, tendo pago os erros que foram cometidos. Porque se a gente pensa no que aconteceu envolvendo de PMDB, a PSDB, PT, todos eles, são cifras tão astronômicas. Você está vendo agora o Cabral dizendo que vai devolver mais de 300 milhões de reais. Não é? Isso é algo inconteste, essa corrupção. Não é? E se ela é inconteste, ela tinha que ser punida, tinha que ser investigada. E, claro que o Brasil não tinha como continuar nesse caminho. Se houve erros, os erros e as informações estão mostrando que ocorreram erros, eles devem ser tratados no âmbito da própria justiça. Existem uns mecanismos para isso. A prisão em segunda instância, no meu entendimento, ela assegura o direito à ampla defesa. E, em função disso, não é, você tem as outras formas de recorrer indefinidamente, que favorece apenas os que podem contratar bancas poderosas para os defender. No caso, né, os crimes de colarinho branco. Então, você é a favor da prisão em segunda instância? Sou a favor da prisão em segunda instância. Então, me esclareça só uma coisa. Você é a favor ou contra a permanência do Lula na cadeia? Quem vai decidir isso é a justiça. Como eu digo que justiça para mim não é vingança, o que a justiça decide de forma justa, assegurando a mais ampla defesa, é o que deve ser feito não só no caso do Lula, em qualquer caso. Nós não podemos fulanizar a justiça. Se é o PT e o Lula, então a justiça não vale. Se é o PSDB e o AS, a justiça não vale. A justiça deve ter a mesma régua, o mesmo peso, a mesma medida para todos, né? O que não se pode é uma medida para o Lula e uma medida para o Aécio, uma medida para o JBS e uma medida para outro, quem quer que seja. Não, um peso, uma medida. A senhora vai ser candidata à presidência da República em 2022? Isso não está posto para mim, nesse momento, como uma questão. Eu já contribuí 3 vezes concorrendo à presidência da República, apresentei por 3 vezes um plano de governo, acredito que tinha as melhores propostas para governar o Brasil, e as pessoas, democraticamente, como às vezes as pessoas brincam comigo, assumiram outros caminhos, outras maneiras de caminhar. Agora eu estou mais tranquila para dar a minha contribuição, eu vou sempre trabalhar para ajudar o Brasil, principalmente para sairmos dessa polarização que já está nos levando a ser um país cindido, e isso é um perigo muito grande para a nossa democracia e para os brasileiros. Você mesmo me perguntou se algum parente, algum amigo, né, quando a gente chega nesse ponto, porque a gente está à beira de ser um país cindido. Isso não leva a lugar nenhum. Então eu vou trabalhar por isso. Mas eu continuo no processo político, eu continuo dialogando. Nesse momento, muito mais do que pensar quem é o candidato, é qual é a proposta. Eu fico muito preocupada quando eu vejo essa história de vamos criar um campo em torno da esquerda, ou do centro, ou da direita.
Vamos parar de nos articular em torno de rótulos e vamos nos articular em torno de propostas, de ideias, de projetos para o Brasil? É isso que vai fazer a diferença. Aliás, o que nos trouxe até aqui foi termos nos articulado, muitos, né, os que tinham força gravitacional para chegar ao poder, em torno de rótulo, até mesmo em torno de uma cor. Era o vermelho, o azul, agora nem sei mais como é, porque as cores do Brasil já foram instrumentalizadas. Então a gente tem que se mobilizar em torno de projeto para o Brasil. E eu respeito os que já estão postos como candidato, como é o caso do Ciro Gomes. Eu tive uma boa relação com o Ciro quando fomos ministros juntos, ele me ajudou muito nas políticas de meio ambiente. Posso só te interromper? Você seria vice do Ciro? Olha, vice não é... Ninguém se escolhe vice. Vice é a única coisa que o presidente ele tem que escolher. Então, eu, quando fui candidata... Se eu te convidasse, você aceitaria? Eu acho que isso não está posto. Como eu estou defendendo que a gente discuta as ideias e não pessoas, se eu for por esse caminho, eu estou sendo incoerente. Você está gostando da minha conversa com a Marina Silva? Não acabou! Marina, o presidente Jair Bolsonaro disse outro dia que o desmatamento no Brasil é uma questão cultural. Você concorda com isso? Qual é a sua avaliação da gestão do atual ministro Ricardo Salles? Você já teve alguma reunião, algum encontro com o ministro Ricardo Salles? Seu partido está pedindo o impeachment dele?